Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, aproveitando que você está em pé, abra ela em Isaías. Isaías, capítulo de número 9. O texto sagrado vai nos dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É somente um versículo, então permita que eu leia ele novamente, e se você entender o peso da palavra, você glorifica. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pode se assentar adorando a Deus. Olhe para cá. Eu prometo ser rápido, sucinto, mas totalmente profético ao seu coração nessa noite. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto, ora conhecido, se não por todos, pelo menos pela maioria de nós. O texto na qual nós lemos, ele faz parte do livro escrito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, que é chamado por Deus para profetizar acerca de Cristo. É por isso que o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, aquele que veio falar acerca de Cristo, aquele que veio profetizar acerca do nosso mestre, do nosso amado, do nosso Cristo. Só que eu costumo dizer que todo texto tem o seu contexto, senão ele vira pretexto. E por mais que este texto seja conhecido, permita-me usá-lo como guisa introdutória para a gente entender aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. O texto de Isaías, e não só esse versículo na qual nós lemos, mas o livro de Isaías em um todo, ele me chama a atenção. Me chama a atenção porque de tantas divisões que este livro tenha, a que eu mais gosto é que divide este livro em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39 é a primeira divisão. Do capítulo 40 ao capítulo 66 é a segunda divisão. É por isso que historiadores, estudiosos chegam a dizer a nós e defender a tese de que o livro de Isaías é uma mini Bíblia. Porque a Bíblia tem 66 capítulos, ou 66 livros, enquanto o livro de Isaías tem 66 capítulos. O Antigo Testamento, ou todos os 39 capítulos, ou livros do Antigo Testamento, falam para nós acerca da lei de Deus para o povo, do castigo de Deus para o povo, pós-pecado da humanidade. Enquanto os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías trata para nós do castigo de Deus para o povo, do cativeiro de Deus para o povo, do juízo de Deus para o povo. Em contrapartida, os 27 livros do Novo Testamento vai falar para nós da graça de Deus revelada aos homens, revelada à humanidade. Enquanto isso, os 27 capítulos do Novo, ou os últimos 27 capítulos de Isaías, fala para nós da graça de Deus para o povo, da restauração de Deus para o povo. Outrora, o povo estava preso no cativeiro, mas agora, a graça de Deus se manifesta para esse povo, para dizer: vocês serão resgatados desse juízo,
serão trazidos de volta para a presença de Deus. É por isso que eu queria ministrar ao teu coração e à tua alma nessa noite, sobre a manifestação de Cristo na humanidade. Este livro, este capítulo, este versículo, é interessantíssimo e começa a me chamar a atenção. Quando nós começamos a olhar para ele de uma forma mais minuciosa, de uma forma mais detalhada, e percebemos que o livro de Isaías, em seu todo, é o profeta Isaías tentando explicar quem é o Cristo. É Isaías tentando explicar quem é o amado da nossa alma. É Isaías tentando ensinar, meu amigo, como é que o Cristo viria. Todas as profecias de Isaías é apontando para Cristo. Tudo que Isaías prega é apontando para Cristo. Tudo que Isaías ensina, profetiza, fala, destaca, é tentando explicar quem é esse Cristo. Eu imagino o povo agora tendo a dúvida dentro de si: quem é esse Cristo que Isaías está pregando? Quem é esse Isaías que Isaías está profetizando? Quem é esse Cristo que Isaías está proferindo? Agora, Isaías vai tentar explicar. Para a gente entender, a gente precisa voltar na história. Quem não se lembra do início de todas as coisas, e eu preciso que você não perca atenção nessa introdução. Eu costumo dizer que a mensagem, ela é como se fosse um filme. Se você perder a introdução, não entenderá o final. Não tem como você glorificar se você não entender aquilo que Deus quer dizer ao teu coração. Só que neste contexto da criação de todas as coisas, Deus passa 5 dias, gente, construindo tudo com o poder da sua voz. Cria os céus, a terra, os mares, os animais que voam no céu, os animais que rastejam na terra, os animais que nadam nos oceanos. Ele cria tudo com o poder da sua voz. Quando chega no 6º dia, a pergunta que eu te faço é: Deus poderia ou não poderia criar o homem com o poder da voz também? Poderia ou não poderia, gente? Só que ele decide parar de utilizar apenas a sua mão, ou na verdade parar de utilizar apenas a sua voz, e começar a utilizar as suas mãos. É então que ele cria o homem, forma o homem, dá forma e constitui o homem, insere este homem dentro do jardim, e é dentro do jardim que o homem agora tem a responsabilidade de cuidar, zelar e proteger de toda a criação de Deus. Eu imagino como eram os dias de Adão, gente. Já imaginou? Cuidando de tudo aquilo que Deus criou. Já imaginou, Rafa? Cuidando de tudo aquilo que Deus plantou, cuidando de tudo aquilo que Deus semeou, cuidando de todos os animais que Deus instituiu. Só que sem dúvidas nenhuma, a melhor parte do dia de Adão era aos finais da tarde, onde Deus descia dentro do jardim para se relacionar com este homem, conversar com ele, falar com ele frente a frente, olhando nos olhos e perguntando: como é que foi seu dia? Já imaginou? Como era maravilhoso ver Deus face a face. O que me alegra é que um dia eu o verei também. Será que na plenitude tem alguém que se alegra por essa mensagem também?
Um dia nós deixaremos de somente ouvir a voz dele nos cultos. Um dia nós deixaremos de ver a manifestação da glória dele nesse ambiente e conseguiremos ver ele face a face e diremos para ele como foi bom estar na plenitude, mas como será melhor ainda adorar a ele dizendo: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, e toda a terra está cheia da sua glória. É nesse cenário que quando Deus insere este homem dentro do jardim, eu sinto graça para dizer isso, mas é neste jardim que o homem peca, o homem falha, o homem cai. Porque cá para nós, gente, estar aqui dentro não faz você estar diferente de outras pessoas. O pecado chega para todos, as propostas chegam para todos, as crises chegam para todos. A única diferença é quem está conosco dentro do barco. É por isso que quando Adão peca, Deus se manifesta no jardim para, entre aspas, procurar Adão. Eu já começo a mergulhar no texto, mas não perca a sua atenção agora. Dentro do jardim, Deus se manifesta para este homem e pergunta: Adão, aonde você está? Ele sabia, gente. Só que o que me chama a atenção é que a resposta de Adão é diferente da pergunta. Adão não responde aonde ele está. A resposta de Adão é tentando dar as suas vias escapistas, com as suas desculpas mais surrecas, dizendo: eu me escondi, Deus, porque eu estou nu. A resposta de Adão é diferente da pergunta, porque a pergunta de Deus não foi como você está, mas aonde você está. Não entendeu? Vou melhorar para você melhorar o glória. O que Deus estava dizendo para Adão, para que ele entendesse, é: Adão, aonde você está é que você precisa entender. Como você está, eu me responsabilizo. Já teve crente pentecostal que entendeu, mas eu vou melhorar ainda para você começar a abalar a plenitude com barulho de adoração, e o músico vai vir comigo agora, porque o que Deus estava ensinando para Adão é: Adão, o que você precisa entender é que você está dentro do jardim, pecou, mas está dentro do jardim, caiu, mas está dentro do jardim, está ferido, mas está dentro do jardim, angustiado, mas está dentro do jardim, caluniado, mas está dentro do jardim de Deus. Junta essa palma com glória a Deus agora. Junta essa palma com aleluia agora. Porque eu já sinto graça de Deus diante dessa casa para lhe dizer: a graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh glória, oh glória. Só que olhe para cá e redobre a sua atenção agora. Eu prometo que eu mergulho no texto. É nesse contexto que o que Deus estava querendo ensinar para Adão é que, estando dentro do jardim, você não precisa se cobrir com folhas, não precisa dar o seu jeitinho, não precisa dar as suas
desculpas. Não precisa tentar se explicar. Não. Estando uma vez dentro do jardim, nós precisamos entender que é dentro do jardim, não fora. É aqui dentro que a graça de Deus se manifesta a nós todos os dias. É por isso que dentro desse cenário, Satanás achou que colocou Deus em um beco sem saída. Dentro da cabeça de Satanás, Deus teria que fazer uma escolha agora. Por quê? Porque na cabeça de Satanás, ele tentou parar o projeto de Deus. Afinal, parar um projeto que está dando certo demais é tudo que Satanás quer. Já percebeu? Quando na sua casa está tudo bem, Satanás lança uma crise. Quando dentro da sua família está tudo estável, parece que chega uma prova. Quando está tudo estabilizado, chega uma crise. É porque Satanás está tentando colocar um ponto final dentro do projeto que Deus instituiu. Só que é dentro do projeto que enquanto Satanás achou que colocou Deus em um beco sem saída, Cristo se manifesta dentro do jardim. Quer ver? E vai ter crente pentecostal que vai pegar de primeira. Só os que são de Bíblia vai pegar de primeira. Porque o texto vai dizer assim para nós, que Satanás, tendo um diálogo com Eva, a serpente conversando com Eva, coloca dentro do coração dela o desejo de se alimentar do fruto proibido. É o projeto de Satanás. Porque o que Satanás quer não é te tirar aqui de dentro. É só fazer você ficar aqui dentro sem sentir essa presença. Tudo que Satanás quer não é que você se afaste daqui. Ele quer que você permaneça aqui dentro, sem sentir essa chama do primeiro amor. Sem sentir essa chama do primeiro amor. Só que é dentro do jardim que Satanás pensa: eu vou fazer o seguinte, colocar aquilo que Deus mais odeia, o pecado, dentro de quem Deus mais ama, a criatura. Aí Deus vai ter que fazer uma escolha, dentre duas, uma. Primeira opção, ele abre mão daquilo que ele mais odeia, o pecado, e aceita ter dentro de quem ele mais ama, o pecado dentro da humanidade. Ou para não ter o que ele mais odeia, ele abre mão daquilo que ele mais ama, a criatura. Mata Adão, começa uma nova geração do zero. Gente, qual era o mais fácil? Cá para nós, era só acabar com a humanidade, começar do zero, um projeto perfeito. Só que quando Satanás achou, e prepara o pulmão para dar glória pelo amor de Deus, só que quando Satanás pensou que colocou Deus em um beco sem saída, é lá que Cristo se manifesta. Porque é dentro do jardim que Satanás está dizendo: paramos o projeto, acabamos com o projeto, fazemos o projeto se encerrar agora. Só que Cristo se manifesta lá para dizer: aonde o pecado abundou, a minha graça, a minha graça, a minha graça. Só quem foi alcançado por essa graça, joga a mão para o alto, abre a boca e dá a melhor glória que você pode. Isso.
estou sentindo graça. Seja renovado por essa graça. Seja tocado por essa graça. Oramando orabaia séria manda raça. Iriamande orabaia síria manda raça. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus por essa graça. Bendizer a Deus por essa graça. Esses 30 segundos é só você e Deus agora. Deixa Ele te tomar e agora deixa. Deixa Ele te envolver aí agora, deixa Ele te tomar da cabeça aos pés agora. Agora, 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 agora. Seja cheio por essa graça agora, 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 agora. Seja tocado por essa graça agora. Seja renovado por essa graça agora. Agora, 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 agora. Amande orabaia séria manda raça. Só que olhe para cá. É nesse ambiente onde a glória de Deus se manifesta. É nesse ambiente onde a graça de Deus se manifesta, que eu imagino. Isso aqui é conjectura minha. Permita-me a simplicidade de olhar para o texto. Porque a Bíblia é quem vai dizer para nós que todos pecaram e destituídos da glória foram. É Paulo escrevendo e dizendo para nós: todos pecaram. Abraão pecou, Moisés pecou, Jacó pecou, todos pecaram. Destituídos da glória foram. Só que a pergunta que fica é: como voltar a ter essa chama pelo primeiro amor de novo? Porque o fato não é que a gente foi destituído da glória de Deus, é como a gente faz para voltar. Não tem aquele louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue mais viver. Não tem? Então a pergunta que fica é: qual é o caminho para voltar a ter relacionamento com Ele? Aí é João que está escrevendo e nos ensinando. Quando ele está batizando no Rio Jordão. E pelo amor de Deus, prepara para a gente começar a balar, não a plenitude, mas em Indaiatuba, com barulho de adoração agora. Porque João batizando, e enquanto está batizando, avista um homem vindo ao longe. Quando ele avista um homem vindo ao longe, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Tem mais, para a gente melhorar o glória. Ele não só tira o pecado do mundo, mas eu vim para preparar o caminho. Mas o caminho é Ele, a verdade é Ele, a vida é Ele. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda na mesma altura. Isso, porque Deus te traz a esta casa para dizer: o caminho continua sendo o mesmo. É cruz, é lágrima, é sofrimento, é dor. Para ter relacionamento precisa ter sacrifício. É por isso que o Antigo Testamento vem para nos ensinar o que, Henrique? Que primeiro, para ter pecado perdoado e para adorar a Deus, precisava sair de casa com o animal nas costas, colocado sobre os ombros, dizendo: hoje eu não posso apresentar muito, mas não deixarei de sacrificar a Deus. Chegava diante do altar, colocava o animal inocente. Colocando o animal inocente, o seu pecado estava perdoado, a sua adoração subia. Só que de repente, a gente passa do Antigo Testamento para o Novo. E agora no Novo, não tem mais animal inocente. No Novo Testamento, não tem mais como pegar uma ovelha e colocar nos ombros, um cordeiro e colocar nos ombros. Aí eu imagino a igreja reunida dizendo: o que é que a gente vai apresentar agora como sacrifício? Isso aqui é só para crente pentecostal, irmão. Eu imagino João olhando e dizendo: o cordeiro está vindo aí, está pegando o pecado do Henrique e da plenitude, colocando sobre os ombros. Gente, é colocando sobre os ombros. E enquanto ele caminhava, ele estava dizendo: o governo está sobre os meus ombros, e onde eu pisar, você será curado. Onde eu pisar, você será sarado. Onde eu pisar, a planta dos meus pés, a graça te alcança, te alcança, te alcança. É então que o cordeiro desce. O cordeiro descendo, eu imagino ele colocado naquele madeiro, posicionado naquela cruz. Detalhe, vale lembrar, a cruz que era minha, a cruz que era tua, mas é naquela cruz que ele, com os braços estendidos, vai dar um brado naquela cruz. E agora é para crente pentecostal que tem mão para levantar e boca para dar glória. Porque é dentro, ou na verdade pregado naquele madeiro, que o brado que ele vai dar não é de angústia. O brado que ele vai dar não é de arrependimento. O brado que ele vai dar não é de remorso, mas o brado que ele vai dar é: até
Telestai. Está consumado. Quando ele brada isso naquela cruz, o pecado que era meu e teu é colocado no mar do esquecimento. Aí Paulo vem escrevendo e dizendo: agora o sacrifício não é mais cordeiro, o sacrifício não é mais ovelha, o sacrifício não é mais bode, o sacrifício agora somos eu e você. É a gente que vem para essa casa dizendo: eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, 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 diante do altar. E enquanto eu apresento o meu sacrifício vivo, a minha adoração sobe. Eu imagino, gente, como não deve ser lá no céu, a plenitude reunida em um domingo às 7:30 da noite, mandando glória para cima, mandando aleluia para cima. Aí no céu, a adoração não tem pausa, é 24 horas. Então a adoração da plenitude se mistura com a adoração dos serafins e começa: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é... Só porque alguém ficou de pé ali, eu vou repetir: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é... Ah, gente, eu já percebi que os pentecostais vieram para o culto para dizer: Ele é santo, 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 santo. Enche essa casa de glória a Deus, agora, 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 agora. Ah! Isso, 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 isso. Senta que eu quero terminar de pregar. Senta que eu quero terminar de pregar. Eu prometo que eu caminho para o fim agora. Aí agora eu imagino, dentro desse cenário, João batizando, anunciando o Cordeiro, e no meio da multidão, as mãos começando a se levantar, dizendo: mas João, quem é ele? Qual é o nome dele? Para o que ele veio? Qual o propósito dele? Aí, como a Bíblia explica a Bíblia, é João olhando e dizendo: esse tempo todo era sobre ele. Esse tempo todo estávamos falando sobre ele. Só para você aquecer, para a gente entrar no louvor com um grupo de louvor já já. Mas eu vou falar algo que não sei se faz sentido para você, mas a minha mente de pregador imagina isso, e sozinho no quarto eu começo a glorificar.
Eu imagino João começando lá de Gênesis e dizendo: é sobre ele. Que Gênesis capítulo 3, Deus dá um decreto dizendo: vai nascer um da mulher, a qual você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. É sobre ele que Salmos 24, o salmista canta um cântico dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Poderoso nas batalhas, poderoso na guerra. Ele é o Rei. É sobre ele que Cantares de Salomão, a noiva, dá um brado no capítulo 8, dizendo: vem depressa, amado da minha alma. Ele é o amado. É sobre ele que Isaías capítulo 53, o profeta profetiza dizendo: ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É sobre ele que Isaías capítulo 9, Isaías escreve dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Aí eu imagino a multidão, mente de pregador, eu imagino a multidão levantando a mão e dizendo: tá bom, João, a gente já entendeu. Tá bom, Isaías, a gente já entendeu que ele cura, batiza, renova, dá vida, levanta o caído, fortalece o fraco. Mas qual é o nome dele? A Isaías escreve: o nome dele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora, para a gente terminar e abalar essa casa com adoração, é atrás dele que as mulheres no terceiro dia vai no sepulcro procurar um homem, dizendo: vamos perfumar o corpo dele. Já está no terceiro dia, deve estar cheirando mal. Quando chega lá, tem um anjo do lado esquerdo, um anjo do lado direito, olha para as mulheres e vai dizer: por que procurais entre os mortos? Não, você não entendeu, eu vou repetir, porque senti graça. Por que procuras entre os mortos? Por que procura entre os mortos? Por que procura entre os mortos? Aquele que já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Você só está aqui hoje porque ele ressuscitou. Você só adora hoje porque ele ressuscitou. A gente não adora um Deus que esteve vivo, mas está morto. Nós adoramos a um Cristo que esteve morto, mas está vivo para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. Mas olhe para cá.
eu começo a imaginar João na ilha de Patmos. João na ilha de Patmos, com um decreto dizendo: João, nós temos um problema. Porque quando Jesus esteve na terra, Ele disse que antes que você morresse, você veria Ele face a face de novo. Só que quem vai para a ilha de Patmos, vai com 2 decretos. Primeiro, não sai daí nunca mais. É prisão perpétua. Segundo, não recebe mais a visita de ninguém. Mas é dentro da ilha de Patmos. É dentro da ilha de Patmos que o Cristo que esteve morto, mas está vivo, começa a falar com ele. Só que temos um problema, gente. O decreto não é que você nunca receberia a visita de ninguém. Como ele está ouvindo a voz de alguém dentro da ilha, que o decreto é que não entra ninguém. Aí ele diz assim: eu ouvi uma voz, virei para trás para ver quem é que falava comigo. E vocês já entram adorando a Deus. Eu olhei para trás para ver quem é que falava comigo. Quando eu virei, eu me deparei com um homem. Aí ele começa a descrever, do alto da cabeça à planta dos pés. Porque quando a gente se depara com a presença dele, não tem como estar com a cabeça baixa e levantar. Quando a gente se depara com a presença dele, a gente tem que render graças, começar a baixar a cabeça, começar a se prostrar, se entregar. Aí João começa: eu olhei para ele e seu cabelo era branco como a lã, seus olhos como chama de fogo. Ele estava vestido de branco, mas os seus pés era como latão reluzente. Sabe o que é isso? É João dizendo para nós, e ele vai continuar: ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Porque era João nos ensinando: quem tem controle não é você, quem manda não é você, quem governa não é você, quem é adorado não é você. A gente se reúne para dizer: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o alfa, ele é o ômega. Só quem já entendeu que ele é o alfa e ele é o ômega e quer declarar que ele é santo, dá um salto dessa cadeira, levanta as mãos, mistura com glória a Deus e aleluia, e começa a glorificar a Deus.